1 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 24 ao 27. Estaremos aqui extraindo lições do apóstolo Paulo por divina revelação do Espírito Santo, tratando do tema O Atleta Cristão. Vem comigo, vamos meditar na palavra do Senhor. Se inscreva aí no nosso canal, se você gostar desta mensagem e da nossa companhia. Compartilhe com mais alguém a palavra de Deus para a edificação de outrem. Amém. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Glória a Deus. Palavra gloriosa que fora inspirada pelo Espírito Santo no coração e mente do apóstolo Paulo, dentro daquele momento que Paulo presenciara ali na época, na antiga Grécia, as Olimpíadas. Ok? Paulo estava ali a trazer a mensagem para a amada igreja, dizendo: vocês não sabem que todos correm no estádio, e não são poucos, mas apenas um é que leva o prêmio? Então, vocês têm que correr de tal maneira que alcanceis o ganhador do prêmio. Glória a Deus. Paulo retrata agora o episódio também do lutador. Havia os gladiadores naquela época e lutavam nas arenas, lutavam pelas suas sobrevivências. Essa era a grande realidade. Ganhavam prêmios, mas o prêmio maior era se manter em vida. E Paulo fala a respeito do lutador aqui no verso 25. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Olha aí, olha a chamada para a disciplina que o apóstolo Paulo traz para a vida do atleta de Cristo. Glória a Deus, olha aí. Paulo fala que o lutador, ele se abstém de tudo, ele abre mão de tudo, ele se disciplina para cada luta na sua jornada de vida. Glória a Deus. Ele diz: eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, um prêmio momentâneo. Assim é a vida do atleta. O atleta, ele obtém prêmios, coroas, galardões terrenos, mas são coisas momentâneas, né? Mas Paulo fala aqui que o atleta de Cristo não. O atleta de Cristo, ele batalha para obter uma coroa incorruptível, a qual o Senhor Jesus nos dará. Glória a Deus. Paulo aqui volta agora para si, ele diz no verso 26, pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Paulo fala do foco, Paulo estava focado na corrida da fé cristã. Glória a Deus, ele não corria a coisa incerta. Isso fala de convicção, isso fala de foco, olhando para o alvo. O desejo de Paulo era alcançar o primeiro lugar, era ser um vencedor. Por isso ele diz, eu assim corro não como a coisa incerta. Assim combato, né? Combate é para o lutador, não como batendo no ar. Então Paulo, ele fala aqui, trazendo o quadro do lutador, ele não desperdiçava suas energias e forças de uma forma desprovida, não. Ele tinha murros certeiros, glória a Deus, contra
as dificuldades e os inimigos da vida. Verso 27, antes subjugo o meu corpo. Paulo agora volta novamente para a disciplina do atleta. Subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão. O meu corpo eu deixo subjugado, Paulo diz. Eu não dou moleza para ele, eu não dou moleza para as suas vontades. Eu reduzo ele à servidão, ele me obedece. Para que pregando aos outros, eu não venha a ser de alguma maneira reprovado. Que ele não venha a ser um atleta de Cristo reprovado nas competições da jornada da vida. Glória a Deus, meus queridos irmãos, que palavra gloriosa de Deus através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Glória a Deus, olha aqui. Paulo está tratando aqui a respeito do atleta cristão. É a nossa vida cristã. Vamos direto ao assunto sem rodeios, ok? Paulo está tratando aqui com a igreja, mostrando aquele quadro dos atletas nas Olimpíadas, onde vinham as multidões para assistir aquele grande enlevo de esporte. Glória a Deus. E Paulo fala, olha, nós temos que correr a corrida da fé, mas como campeões. Nós temos que correr a corrida da fé como aquele que leva o prêmio. Não basta correr, não basta dizer que é cristão, não basta apenas estar fazendo parte. Temos que ser vencedores. E Paulo escreveu lá em Romanos 8:37, né? Ali no Cântico de Vitória, do versículo 31 de Romanos 8, ali decaindo para os demais versículos, Paulo fala, sabemos que em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Paulo fala do quadro de lutas, de angústias, de perseguições, de fome, de nudez, e ele diz, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, a mensagem aqui sucinta, objetiva e direta. Paulo fala o quê? Da disciplina na vida cristã. Não existe cristianismo, não existe cristão que não tenha na vida dele disciplina. Se não há disciplina, é um atleta reprovado. É o que Paulo fala aqui no versículo de número 27, que ele pregando a muitos, veja bem, ele não venha a ser desqualificado, ele não venha de alguma maneira ficar reprovado por Deus, porque não basta só pregar, não basta só pregar, não basta só cantar, não basta só evangelizar, não basta só administrar a obra de Deus como um ministro, como um pastor, não. Tem que estar nos conforme da vida do atleta de Cristo. Glória a Deus. Tem que haver a disciplina do Senhor. Todo corredor muito bem sabe que toda corrida tem os seus padrões, tem os seus regulamentos. Não é diferente a vida na fé no Senhor Jesus. Não é diferente essa jornada da vida como um cristão. Tem disciplina no Senhor. Glória a Deus. Toda corrida tem uma meta. A nossa meta, o nosso alvo é Cristo Jesus. Glória a Deus. Como Paulo mesmo diz em Filipenses capítulo 3, ele diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Ali, um corredor. Glória a Deus, em plena atividade. Paulo fala da disciplina, que o lutador, ele de tudo se abstém. Meu querido irmão, meu querido amigo, você não vai encontrar no mundo secular que nós vivemos um atleta que não tem ali os seus compromissos sérios dentro da sua profissão. O atleta profissional, ele é cheio de responsabilidades. Nós vemos que a mídia só enfoca o atleta quando ele está no auge, quando ele adquire títulos,
quando ele está lá no pódio, daí a mídia vai em cima dele. Mas a mídia muitas das vezes não está a par do seu desenvolvimento, do seu grande compromisso, zelo, dedicação e renúncias, porque a vida de um atleta é acompanhada de renúncias. Por exemplo, nós não vamos encontrar um atleta por aí vivendo de qualquer maneira. Ele vai dormir a hora que ele quer, ele acorda a hora que ele quer, ele vai aonde ele bem quer. Não, de forma alguma. Um atleta que é atleta, aquele que é compromissado, veja bem, que tem um peso, ele tem um nome, ele tem uma responsabilidade com os seus superiores, com a sua empresa, com o seu clube, glória a Deus, com os seus representantes. Ele é autodisciplinado. O atleta não come qualquer comida, ele tem uma alimentação regrada pelos seus responsáveis na área da alimentação. O atleta ele tem muito exercício, porque ele tem que estar em forma todos os dias. Ele tem que zelar da sua saúde, ele tem que se cuidar em todos os aspectos. O aspecto intelectual, sua mente tem que estar dotada de bons pensamentos, pensamentos que constroem. Veja bem, na parte intelectual você não vai ver um bom atleta, um atleta profissional, ele em ambientes tóxicos. Você não vai ver ele se embrenhando, andando com pessoas que vão trazer sobre ele, sobre o seu coração, seu espírito, sua mente, tribulações e angústias, de forma alguma. Então, por aí, nós já temos uma visão como é a vida de um atleta. Mas venha cá, venhamos para o atleta de Cristo que o apóstolo Paulo está falando aqui. É diferente, meu irmão, meu amigo? Não é diferente. Todo aquele que se entregou a Cristo, ele tem que ter uma mente renovada no Senhor Jesus. Ele tem que se ocupar em coisas boas, preenchendo o seu intelecto, a sua mente, o seu espírito, a sua alma. Veja bem, aquele que se tornou um atleta cristão, ele tem que ter uma boa alimentação do céu. Glória a Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 4, versículo 8, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Olha aqui, são as sagradas escrituras, desde o livro do Gênesis ao livro do Apocalipse. São 66 livros que nos edificam, nos fortalecem e nos revelam Cristo e o seu poder. Glória a Deus, como disse o próprio Paulo em Romanos 1, 16 e 17, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Meu querido amigo e irmão, nessa jornada da fé, nesta corrida da fé, meu querido, nós temos que estar debaixo da disciplina de Deus. E quem abandona a disciplina de Deus, quem abandona os requisitos da corrida da fé, vai sofrer as consequências. Deus sofre as consequências sim. Quantos começaram a corrida e hoje, infelizmente, estão aí estacionados, estão parados aí dentro da jornada, da meta do final. Quantos pararam no caminho, viu? Mas é tempo de retornar, é tempo de se humilhar aos pés do Deus Todo-Poderoso e clamar a sua misericórdia. Saiba que o sangue de Jesus continua nos purificando de todo pecado e nos dando uma nova oportunidade cada dia. E a promessa de Deus é: achegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. Oh, glória a Deus, olha aí. A porta de Deus, a porta dos céus continuam aberta. Volta, meu irmão, volta para a tua jornada. Volta para a corrida da fé que o Senhor te levantou e chamou. Glória a Deus. Então nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele traz essa palavra, nos despertando,
para uma vida de autodisciplina como um atleta do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vejamos bem aqui. Temos escutado muitas mensagens e pregações dentro dos arraiais de Deus. Muitos têm falado e dizido: olha, está tudo bem, nós já somos um povo salvo, nós já estamos aí veja bem, vocacionados para o céu, está tudo tranquilo. Paulo não ensina isso. Paulo ensina aqui que nós fomos vocacionados, mas temos que manter a autodisciplina, glória a Deus, para não sermos reprovados na nossa corrida da fé em rumo aos céus. Veja bem, Jesus em Mateus capítulo 24, ele disse: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Todo corredor, ele é reconhecido como campeão quando ele vai até o fim, fielmente respeitando as normas da corrida. Glória a Deus. Vejamos bem, meu irmão e meu amigo, não vamos cair nos ensinamentos errantes, que uma vez salvo, salvo para sempre. E isso é uma das piores heresias que se levantou sobre a face da terra. Não, Jesus falou que se nós perseverarmos na corrida da fé até o fim, esse será salvo. Glória a Deus. Temos que perseverar até o fim, meu irmão. O Senhor nos levantou, o Senhor nos capacitou. Glória a Deus. Somos salvos em esperança, como disse Paulo. Vejamos bem, mas temos que perseverar, conforme o Senhor Jesus nos ensinou, conforme os apóstolos nos ensinaram. Glória a Deus, perseveremos na fé. Paulo, em 2 Timóteo 3,16, ele diz: toda a escritura divinamente inspirada é apta, é pronta para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente aperfeiçoado para toda boa obra. Paulo correu até o fim da jornada. Glória a Deus. Nós vemos ali na carta a Timóteo, quando o apóstolo Paulo diz: Timóteo, vem depressa ter comigo, porque está chegando o tempo da minha partida. Combati o bom combate, Timóteo, acabei a carreira, guardei a fé. Oh, glória a Deus, palavra maravilhosa, é ir até o fim. Meu irmão, o Senhor está confiando em você, o Senhor está confiante em nós. Aleluia, o Senhor tem nos capacitado, o Senhor nos chamou das trevas para a luz, o Senhor nos deu o Espírito Santo, o Senhor nos deu a sua palavra, o Senhor nos deu dons e talentos. Devemos perseverar na jornada da fé, na corrida da fé, como um bom atleta do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Vigiando nisso, meus irmãos, temos que estar praticando a cada dia a disciplina, os exercícios espirituais, a oração, a meditação nas Escrituras. Glória a Deus, nos examinando a nós mesmos. Glória a Deus, cada dia, como está a minha vida, no que preciso melhorar. O exercício da fé faz parte na vida cristã. E o atleta que menospreza o exercício, ele vai sofrer as consequências lá na frente, porque vem as provas da fé. Glória a Deus, cada meta é uma meta. Glória a Deus, cada dia é uma dia, cada jornada é uma jornada, cada quilômetro é um quilômetro na vida do corredor. E há momentos que você tem que acelerar um pouco, tem momentos que você tem que ficar naquele trotezinho leve, suave e maneiro, mas tem hora que você tem que aumentar os passos. Assim é a jornada de um corredor, assim é a nossa vida com Jesus. Alguém diz, mas está devagar demais, mas é você e Deus, e o Espírito Santo de Deus falando ao teu coração. Tem hora que é hora de falar pouco, tem hora que é hora de escutar mais, tem hora que é hora de falar. Por isso o importante é estarmos na disciplina do Espírito Santo,
glória a Deus, cada dia na academia de Deus, treinando os músculos da fé, preparando as pernas para continuar a carreira da fé. Paulo foi até o fim e ele disse: eu combati o bom combate. É bom por quê? É bom, meu irmão, porque somos mais do que vencedor, mas não podemos ser negligentes e abandonar a disciplina. Oh, glória a Deus! Deus tem nos instruído, tem nos ensinado, tem nos capacitado, mas não podemos dar lugar à rebeldia e à desobediência e ao conhecimento das diretrizes do caminho a ser corrido. O caminho é o Senhor Jesus, glória a Deus, e nós devemos correr nesse caminho ao encontro do alvo, que é o próprio Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, meu amado irmão e amigo. Se inscreva aí no nosso canal e compartilhe com mais alguém esta palavra do Senhor. Glória a Deus. Li aqui em 1 Coríntios 9, versículo 24 ao versículo 27, o atleta cristão. Você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores. Mas não podemos relaxar, não podemos acomodar. Glória a Deus. Se a tua etapa hoje da corrida da fé tem algumas elevações, você tem que manter a guarda, você tem que se dedicar mais, se fortalecer, glória a Deus, e sempre olhando para o Senhor Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Fique na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém.